deve ou não um contrato ser cumprido nos precisos termos em que foi celebrado? É, no fundo, a grande preocupação dos dias de hoje. Saber se o contrato, tal como foi celebrado, se pode ser cumprido tal como foi celebrado. Ou então, se houve uma alteração das circunstâncias tão grande que a podemos invocar. E se podemos, no fundo, considerar que as alterações são tão importantes que no momento em que foi contratado, aqueles que os contrataram não podiam prever essas condições e essas circunstâncias. Aqui há dias ouvi uma conferência Zoom do Brasil, e diziam-me os meus colegas que o tempo em que a inflação era tão elevada, que ninguém estava preparado para essa inflação e, portanto, não sabiam o que fazer nesses momentos. E esses momentos foram críticos até ao dia em que foi legislado sobre isso. Ora, aquilo que vos depara neste momento é exatamente uma circunstância muito parecida. Não há inflação, mas há a dificuldade de cumprimento daquilo que foi contratado. E então pergunta-se, poderá uma das partes dizer, não, o que eu contratei, nomeadamente o criador, não é? Poderei permitir-me a que o devedor não cumpra tal como foi contratado? Eu penso que há neste momento uma certa abertura a que não seja exigido esse cumprimento integral. Agora a questão é saber qual é o limite. Até que ponto é que o credor deverá ceder e até que ponto o devedor poderá pedir mais tolerância. Ora, é esse ponto que eu penso que é difícil que sejam as próprias partes a pedir ou fixar a alteração. Eu penso que o melhor é mesmo haver um terceiro que tente fazer a ponte entre os dois. Neste momento, estamos num momento em que as partes ainda estão a saber o que é que se alterou. E, portanto, não creio que seja possível já as partes dizerem o que se alterou foi isto assim, as consequências. É que, reparem, não é evocar que houve um coronavírus e as alterações verificaram-se. Isso não tem relevância. O que tem relevância é dizer quais são as consequências que o coronavírus teve para o contrato e quais são as alterações que esse contrato sofreu e o que se alterou e o que é que o contrato deve ter em consideração e o que é que as partes devem considerar que foi mudado e que, portanto, há aqui uma adaptação. Ser irredutível das duas partes, de um lado ou do outro, não é realmente uma posição correta. Estou às vezes em lado do criador, outras vezes do lado do devedor, não posso estar dos dois lados, não é? Mas o que eu vos digo é que em nenhuma das circunstâncias se deve ser irredutível, porque acabar com o contrato não é realmente a melhor solução. É uma solução que é de todo desaconselhável, porque no fundo o que as pessoas vão fazer é estragar a economia, estragar os próprios negócios e dir-me-ão, então, mas numa situação em que eu prevejo que o contrato não seja de todo impossível, é totalmente impossível cumpri-lo, será uma situação limite, mas penso que essa situação limite não será a regra. Se as coisas estavam a correr bem e se as empresas estavam a desenvolver a sua atividade, não acredito que se tivessem continuado a trabalhar tal qual como estavam a trabalhar, que não fosse viável o contrato. Portanto, no fundo, o critério mais importante aqui é
o que estava a acontecer no momento antes, exatamente no momento em que veio a pandemia. E isso é um ponto muito importante e que eu vos aconselhava, no fundo, a meditarem sobre ele, no fundo, a verificarem como é que estavam as coisas naquele momento e, quem sabe, fazer uma pequena auditoria ou à empresa, ou ao contrato, ou às circunstâncias em que eles estavam a trabalhar um com o outro, o credor com o devedor. E só verificando esse momento correto, e é muito importante fixar esse momento correto, é que no fundo vamos chegar ao ponto que aqui é o essencial, que é saber se o contrato tem pernas para andar, se alteramos o tempo. Porque no fundo, se as coisas já não estavam bem no momento em que veio a pandemia, as coisas já não iam no bom caminho. Então, no fundo, o coronavírus nada tem a ver com a situação. E por isso, neste momento, aquilo que vos aconselho mais é avançarem no sentido de averiguar o que é que aconteceu nesse momento e se era viável ou não. Obrigado, boa sorte.